aprender a fazer este enroladinho de pizza, aquele petisco para você comer no final de semana, para você reunir amigos e familiares e ser feliz. Quem vai ensinar pra gente é a chefe Paula Barreto. Seja bem-vinda. Obrigada. Amei a escolha da receita. Tô bem animada. Trouxe uma receita bem bacana, bem gostosinha pro final de semana, né? Pra gente aproveitar. E funcional, né? Que é a mais importante. Super. Uma receita leve. Muito. Quando a gente fala enroladinho de pizza, dá até medo, né? Já pensa que é vai ser gordice, bem gorduroso, né? Mas não. Gordo. Esse não é. Não. Você conseguiu uma receitinha bem equilibrada. Bem balanceada, em questões de farinhas, bem nutricionalmente balanceada. Então, ela é uma receita bem bacana. Eu vou falar bastante sobre isso hoje com as farinhas aqui. Maravilhoso. Vou então passar os ingredientes para a gente começar essa receita. Primeiro, os ingredientes da massa. Para fazer a massa do nosso enroladinho de pizza, você precisa de... Só esquentar isso aqui. 1 xícara e 1/4 de xícara de farinha de arroz. 1 xícara e 1/4 de xícara de polvilho doce. 1/4 de xícara de chá de fécula de batata. Meia xícara de chá de farinha de grão de bico. Meia xícara de chá de farinha de linhaça. Meia xícara de chá de batata doce cozida. 1/4 de xícara de chá. Desculpa, 1/4 de xícara de chá de batata doce cozida. Erro meu. 1 colher de chá de CMC. 1 colher de chá de goma xantana. 1 e mais 1/4 de colher de chá de sal. 1 colher de chá de açúcar demerara. 1 colher de sopa de fermento biológico seco. 1/4 de xícara de chá de água morna. 2 colheres de sopa de azeite. 1 colher de sopa de vinagre. 3 ovos. Isso. Esses são os ingredientes da massa. E aí, para pincelar, você precisa também de 1 ovo, orégano e queijo ralado. Bem interessante a escolha dos ingredientes. Aqui nós temos várias farinhas. Várias farinhas diferentes, cada uma com uma função. Esse universo sem glúten, porque o nosso enroladinho de pizza, ele é sem glúten, tá? Ele requer essa quantidade de farinhas diferentes, porque cada uma vai fazer uma função. Então, a hora que eu for trabalhar com elas, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para você entender. Isso. E também falaremos sobre as substituições, se elas podem ou não podem ser feitas. E se você perdeu algum dos ingredientes, você encontra mais tarde no nosso site. O site do Você Bonita. É só acessar que você encontra tudo direitinho. Tá. Por onde começamos a receita? A gente vai começar fazendo a fermentação, tá? Para esse pão, porque eu vou ativar o fermento antes, tá? Nada mais é do que a gente alimentar o fermento antes para esse pão não precisar esperar muito tempo para ele crescer. Então, a gente faz esse passo antes de tudo, tá? Aqui eu esquentei uma água, tem meia xícara de água. Tá. Eu esquentei no micro-ondas mesmo. Temperatura, assim, tolerável ao toque. Colocou o dedo, tá bom. Aguentou ficar, ok, pode usar. Colocou o dedo, tá pelando, joga fora e faz de novo, porque a água muito quente, ela mata o fermento, tá? Ok. Então, a gente vai dissolver aqui o fermento biológico seco, aquele para pão. Tá, nessa água morna. Isso. E aqui eu vou dar o alimento para o fermento, que no caso é o açúcar demerara, que eu estou usando. Pode ser qualquer açúcar. Esse açúcar, ele não vai adoçar a receita, nada disso, a quantidade é bem pouca.
ele só mesmo para alimentar isso aqui, tá? Para dar seu alimento. Porque como é uma fermentação mais rápida, ele precisa se alimentar. Então o papel dele não é adoçar a Nada. receita, é só ajudar nessa fermentação. Que isso. vai garantir que nosso pãozinho cresça, isso. né? Que ele fique fofinho. Porque na fermentação longa, ele vai se alimentando dos amidos da nossa farinha, das coisas todas. Então aqui não tem nada para ele se alimentar. A gente vai acelerar o processo. Exatamente. E pode ser qualquer tipo de açúcar, mascavo, mel, melado, o que vocês quiserem. Só não pode ser adoçante nenhum deles, tá? Tá. Porque não dá certo. Eu fiz a fermentação, vou deixar ela aqui, ela vai fermentar por mais ou menos 3 minutinhos. É super rápido. Super rápido. Super eu pensei rápido. que você fosse falar, deixa um dia aí fermentando. Não. 3 minutos. Super rapidinho, Ótimo. 3 minutinhos, já começa a fazer uma espuma aqui. Fez a espuma, ok, pode usar. Não fez a espuma, tem algo errado com a sua fermentação. Tá bom. Tá? Enquanto isso, ela tá aqui descansando, eu vou colocar aqui 3 ovos. Certo. Na batedeira. Vamos começar então a misturar os ingredientes dessa massa. líquidos, isso. Vou colocar 2 colheres de sopa de azeite, que é bem pouquinho azeite. Quem não quiser... Pouco azeite, mas se você olhar pro pãozinho, você vê que ele tá úmido, né? Bem macio, então, por causa da composição das dessa farinhas. combinação de farinhas. Aqui tem o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele também ajuda a dar maciez. Ele é um conservante natural pro pão. Vamos falar também da durabilidade Isso. desse enroladinho de pizza. Isso. Aí aqui eu vou dar só uma leve batidinha, coisa assim de 10 segundos. Bora lá então, sobe o som. Foi? Foi. Rapidíssimo só pra misturar tudo. Agora eu vou misturar todos os ingredientes secos num único bolzinho. Aí a gente vai falando sobre eles, tá? A farinha de arroz é uma farinha de base que eu tô usando. Que ela é a que nós temos a maior quantidade. Isso. Ela e o polvilho doce, Exatamente. Então eu vou colocar a farinha de arroz e depois eu vou colocar o polvilho doce. O polvilho doce, ele ajuda a dar aquela liguinha para os pães, já que não temos glúten. Sim. Então ele ajuda a dar um pouco de liga para isso. Depois vamos colocar a fécula de batata, que vai dar um pouco de maciez pro nosso pão. De fécula nós temos 1/4 de xícara. E agora eu vou entrar com uma farinha mais proteica, que vai equilibrar o pão. Ela é uma fonte de proteína, porque aqui são farinhas pobres em proteína. Quando a gente tira o glúten é uma proteína do trigo, então a gente precisa adicionar uma proteína aqui. Então vamos usar a farinha de grão de bico, que pode ser qualquer farinha proteica, tanto de amaranto quanto de painço. Tem várias no mercado, de feijão branco, tem muita coisa. Então, nesse ponto, na farinha proteica, nós podemos fazer alguma substituição. Exatamente. Mas antes, você não recomenda. É melhor seguir antes não, como antes a é receita melhor está, seguir né? como ela tá. Tá. Gente, olha o fermento. Ó, o fermento tá indo. Já virou outra coisa o fermento aqui, ó. Menos de 3 minutinhos, olha como ele tá aqui na frente, ó. Isso. Já tá com espuminha. E aqui eu vou colocar a farinha de linhaça dourada, Tá. porque ela é uma fonte de fibra e de gordura também, tá? Uma gordura Essa eu posso boa. substituir, caso eu queira? Essa você pode usar chia, pode usar uma fonte de fibra. Chia, pode usar aveia, aquele farelo de aveia, outras farinhas que sejam isso. Ou psyllium, para quem gosta do psyllium, também pode ser. E aí eu mantenho a mesma quantidade caso eu faça alguma substituição. Exatamente. Ó, o fermento aí, agora na tela pra você. Já virou outro fermento. Agora eu vou colocar os espessantes. Eu tô usando o CMC. O CMC se chama carboximetilcelulose. O CMC nada mais é do que um espessante para dar liga também, tá? Ele é encontrado em casas de produtos para festa, É fácil, então? super fácil de achar. Onde vende coisinhas para festa ou aquelas casas de doce, ele tem o CMC, E eu tá? preciso colocar o CMC, ele é Precisa importante. colocar o CMC e a goma xantana, que eu acabei de colocar aqui. É importante porque eles são diferentes, eles não são iguais. Então, a hora que a gente une os dois, a gente pega um pouquinho da função de cada um. E o resultado fica muito melhor na nossa massa. E qual que é a função de cada um desses dois
dois ingredientes? Então, um ele dá mais cola e o outro ele dá mais elasticidade. Tá? Então é isso que eles vão fazer com o meu pão aqui. Tudo porque não temos o glúten que dá aquela cola incrível e a gente não tem. Tá? E esses dois ingredientes eu tenho então que colocar. Não dá pra substituir. Não dá pra substituir. São super importantes, Não dá pra fazer sem. Tá? A gente sempre tenta dar as dicas de substituições, mas realmente alguns ingredientes eles são fundamentais para a estrutura da receita. Pra fazer igualzinho, do jeito que tá aqui, é só seguir que vai dar certo. Com certeza vai dar certo, Nós temos uma perguntinha do pessoal que tá de casa, que enviou pra gente no @vocêbonitatv. Tem pergunta, pode mandar também. Ó, a Andréa quer saber se ela pode trocar farinha de grão de bico pela farinha de feijão branco. Pode. Obrigada, Andréa, pela pergunta. Pode, né? Sim. Já até tinha falado que pode usar a farinha de feijão branco também, tá? Ela é uma farinha tão proteica quanto... eu dou uma dica assim que eu falo que a farinha de grão de bico tem um sabor bem forte. Então, eu costumo mesclar as duas farinhas. Eu uso uma mistura pronta minha, que eu faço em casa mesmo, de grão de bico com farinha de feijão branco. Eu tenho duas proteínas numa única farinha, na mesma proporção, pode ser 50-50. E aí o sabor fica mais delicado. O sabor fica mais delicado porque a farinha de feijão branco, ela dá uma neutralizada na farinha de grão de bico. Entendi. E o sabor fica bem neutro, bem adocicado. Uma delícia mesmo, Então, sim, Andréa, você pode substituir e como ela havia dito antes, é justamente nessa farinha que você pode trocar por alguma outra fonte de proteína que você queira. Isso. As outras mantenha como elas estão. As outras mantém, isso aí. Bom. Agora, gente, a gente vai bater tudo na batedeira. Vamos colocar tudo. Eu vou usar batata doce. Vai ficar muito bem bom. Pouquinho, tá? Mas pode ser qualquer tubérculo, porque ela também ajuda a dar elasticidade e maciez pra massa. E é essa misturinha que você fez num bowl com todas as farinhas, E a misturinha com todas as farinhas, exatamente. Já vou colocar tudo aqui. E bater por quantos minutinhos? Rápido. Rápido, né? Rápido. Só até incorporar tudo. Bateu, tá pronto. Maravilha. E o fermento entra nessa hora. Vamos mostrar. E o fermento entra também. Como ele tá? Pode mostrar nessa câmera aqui, ó. Isso. Dá pra ver direitinho como é que ele tá. Ele Olha mudou a espuma dele, como em tá poucos bem minutos. bonita. Caso não faça essa espuma, tem algo errado, você disse, Geralmente é a temperatura da água. Tá. Que tem que ser morna. Morna. Quente, Isso. aquela água pelando vai dar algum erro. Vai dar erro, tá? Tá. Agora eu vou bater tudo aqui rapidinho. E a gente pode até continuar falando, porque essa batedeira é super silenciosa. Silenciosa, ela Então, pode bater aí. E a gente vai bater até essa massa desgrudar inteira da minha tigela da batedeira, tá? Tá. Aqui são só os secos, né? É importante falar que a umidade da massa, ela varia de cidade para cidade. Então, quem estiver assistindo a gente, por exemplo, em Brasília, que o tempo é mais seco, se for necessário mais água, pode colocar mais água. Mas aos pouquinhos, tá? Porque ela não pode ficar muito ressecada. Se ficar ressecada, dá pra sentir caso a massa ela não se una. Isso. Aí é porque você precisa pôr um pouquinho mais de água. Um pouquinho mais de líquido. Tá. Aqui ela tá batendo, porque aqui pra gente é mais fácil. Mas olha, vocês estão vendo que tá limpando bem a batedeira. E rápido, hein? Pronto, fez isso, parou de bater. E dá pra fazer na mão também? Dá pra fazer na mão, dá. Então, se você não quiser usar a batedeira, vai lá no Muc. Já faz uma ginastiquinha na cozinha. Dá só um pouquinho de trabalho pros bíceps, mas mas os bíceps, eles merecem trabalho. E aí você consegue misturar os ingredientes dessa massa. Eles merecem, sim. Ela é uma massa bem pesada. Bem pesada, né? Deixa eu lavar a mão, porque eu adoro colocar a mão pra ver como é. Ótimo. Pode tirar. Pronto, lavei. Deixa eu roubar esse papelzinho aqui. Ah, é uma massa bem durinha, né? Bem durinha. Bem firme. Ó. Entendi. Entendeu? Ó, pra vocês entenderem a textura. É bem firme. Ela é bem firme mesmo. Dá pra você modelar pra gente conseguir modelar, exatamente. Sim. Aqui, firme, ó. Tô fazendo até um quadradinho com a massa. E essa massa rende muito, gente. Eu percebi. Rende demais. Eu não vou nem abrir ela inteira, eu vou abrir um pedaço só. Dá pra fazer quantos enroladinhos com essa quantidade de massa? Não contei ali, mas eu acho que dá pra fazer uns 20, mais ou menos. 20? Tá? É, por aí. E dá pra congelar essa massa? Dá. O que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou abrir ela aqui e a gente vai congelar ela já modelada com recheio e crua.
Ótimo. A gente põe ela numa assadeira, leva pro congelador, espera 3, 4 horinhas até ele congelar bem e é só empacotar. Olha que maravilha, depois... você que queria ter aquele salgadinho na sua geladeira e achou que não era possível ter um salgadinho saudável e funcional, agora você pode colocar esse. E depois, para assar, é só tirar direto do congelador para assadeira. Para assadeira e forno. Não precisa nem esperar descongelar. Chegou alguém em casa, né? Deu aquela fominha no meio do dia, tá com preguiça de cozinhar. Tá aí a opção certa. Posso passar já os ingredientes do recheio? Pode. Eu vou só abrindo aqui, vou colocar só um pouquinho de farinha, só para não grudar, a massa não grudar aqui no meu... Eu coloquei aqui um tapetinho de silicone, tá? Mas pode ser um filme plástico daqueles de... Então, um pouquinho de farinha para você conseguir modelar. Abrir essa massa. Vamos então abrir primeiro, aí eu passo os ingredientes depois, só pra gente ver a espessura que você aí em casa precisa. Eu vou abrir ela bem fininha, tá? Tá. E aí é muque, né? Porque ela é um pouco mais pesada. Ela é um pouco mais pesada. Mas ela parece fácil de abrir. Mas ela vai facinho. Sim, ela vai bem, né? Vai. E na massa crua, né? Já dá pra ver os grãos. Os grãozinhos da linhaça, exatamente. A linhaça é ótima porque também ajuda a baixar índice glicêmico. A farinha de grão de bico também. Então, ela é bem estruturadinha, assim. E o rendimento dessa receita é excelente. Excelente. 20 enroladinhos. Muito legal. E aí o recheio, você pode usar a criatividade e fazer assim, né? Como quiser. Nós temos 2 sugestões hoje, mas em casa você pode abrir a geladeira e a geladeira te dará a sugestão dela. Né? O que tiver sobrando na geladeira, o famoso reston de ontem. Exatamente. O que sobrou do almoço, às vezes, né? Uma proteína. Você já pode colocar como recheio. É uma massa bem versátil. Isso. Para fazer lanchinho para as crianças, para levar na escola, é bem bacana também. Muito. Gostei. Então, eu vou estar abrindo bem fininho. Bem fininho a espessura dela. Tá quase da espessura do silicone que ela tá usando. Eu deixo mais ou menos 1 milímetro, 2 milímetros aqui de espessura. Os ingredientes do primeiro recheio que nós faremos, que é o recheio de pizza, você precisa só de 3 ingredientes, que são queijo, tomate e cebola. São só esses 3 ingredientes para fazer o famoso enroladinho de pizza, que é esse que você está vendo aí prontinho. Agora eu vou usar esse cortador de pizza e vou cortar essas rebarbas aqui. Para deixar a massa alinhada. Para deixar ela bem alinhadinha. E aí depois essas rebarbas você vai... A gente junta e abre de novo. E abrir de novo. Isso. Aí eu venho no meio aqui, mais ou menos no meio. Tão gostoso trabalhar com massa, né? Parece brincadeira. Brincadeira de criança, Parece. Né? Você tá fazendo grandes retângulos, então. Tô. Pronto. E aí colocar, nesse caso, o recheio, que é o queijo, tomate e a cebola. Isso. Eu vou abrir só um pouquinho mais, porque ela tá grossa. Acho que agora dá pra ver. Então, um pouquinho mais. Ó. Dá pra mostrar a espessura. Dá pra mostrar? Isso. Tá um pouquinho. Tem que ser um pouquinho mais fino. Então, eu vou abrir só um pouquinho mais aqui. Que queijo que você vai usar pra essa pizzinha? Eu vou usar o mussarela mesmo. Tá. Mas dá pra substituir, né? Dá. Com ou sem lactose? Com ou sem lactose. Queijo branco. Aquele curado. Cottage. Exato. Cottage vai ficar bom também. Coloquei aqui uns tomatinhos. Pode colocar um pouquinho de orégano. Por cima. Dá pra fazer um festival, né? Dá. Desses enroladinhos. Dá. E agora é super simples. É só vir aqui e enrolar mesmo. Tá? Tá conseguindo pegar? Dá pra ver direitinho. Pode seguir. E aí, enrolou. Pode unir as pontas aqui. Pra esse recheio não escapar, né? O queijo quando ele derreter. Bate bem. Aperta bem, tá? Sim. Bem fácil. E aí já fizemos um. Vou cortar a pontinha aqui. E aí depois de pronto esse enroladinho, você vai pincelar aquela misturinha que nós passamos no começo da receita, que é o ovo, o orégano e o queijo ralado. Antes de ir pro forno, você vai então aqui colocar essa pincelada. Isso, aqui eu vou fazer com outro recheio. O outro recheio é de atum, que é a sugestão que nós separamos para você, que é atum e azeitona.
São esses 2 ingredientes. Isso. Uma pizza de atum. Mas vale colocar cebolinha roxa, vale. Dos outros ingredientes aqui também. Aquele frango que você tem na geladeira, né? Uma carninha. Uma carninha, sobrou uma carninha moída, alguma coisa assim. Pode colocar um recheio pode ser mais sequinho, né? Não tão molhadinho. Mas você colocou ingredientes fáceis, né? Porque atum é aquele ingrediente da correria. Você abre a despensa, tem lá um atum. Ai, que bom que tem atum. Da correria, né? Sim. E o recheio vai no meio, obviamente, né? Pra você conseguir fazer esse enroladinho. A galera fit adora também o atum, né? Ai, atum é uma delícia. Atum em água. Esse aqui é em água. Aí é só enrolar também. Enrolou. Fechou as pontas aqui. Além das diversas farinhas, um dos ingredientes dessa receita foi a batata doce. E é justamente desse ingrediente que nós separamos o valor nutricional. Vamos conferir então como é que é a batata doce? 100 gramas de batata doce tem 86 calorias, 0,1 de gordura, 20 gramas de carboidrato e 1,6 de proteína. Tá aí a explicação do porquê que a batata doce é tão queridinha, né? Tão queridinha, por quem pratica atividade física, por quem quer ter uma vida saudável, uma dieta mais equilibrada. É um ingrediente amigo, bem equilibrado. Agora aqui a gente vai pincelar, como a gente falou. Tá. Vou só dar uma leve batidinha nesse ovo. Aí Vou esse colocar ovo, aqui queijinho ralado. Parmesão. Tá. Um pouquinho de orégano. Que interessante colocar orégano também por fora, né? Colocamos dentro, mas por fora vai dar um gostinho a mais. Um sabor especial, um perfume muito bom. Isso. Que delícia. Como sempre, né? Eu repito isso todos os dias. Chega essa hora do programa, eu tô com fome. É a hora boa. Gente, tomei café da manhã há pouco tempo, mas não sei o que acontece. Meio-dia, acho que eu vejo o relógio, tô aqui vendo essas comidas, eu fico com fome. Bate meio-dia, parece que deu, que vontade de comer. E aí essa pincelada, e quanto tempo de forno depois de pronto, enroladinho? Depois de pronto, mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutinhos de forno, tá? Uma dica é pra gente assar esse enroladinho. A gente vai colocar uma assadeira, até trouxe aqui. Vamos colocar uma assadeira nessa parte do forno, mais embaixo. Tá. E a gente vai levar esse enroladinho aqui em cima, que eu acho que essa minha forma é grande. Tá. E vamos colocar água fervente aqui, fecha e deixa ele cozinhar. Por quê? Com vapor. Porque os pães sem glúten, eles precisam de uma umidade extra até na hora de assar. Entendi. Então tem que colocar o vapor. Para todos os pães tem que colocar o vapor. Então colocar uma assadeira embaixo com água e em cima a assadeira normal com o enroladinho. 20 minutos de fogo, o que? Alto? Médio? Não, 20 minutos, 180 graus, 180 forno graus. médio. Tá. Aí você vai, ele tá ótimo, perfeito, Dourou. pronto. Dourou, tá pronto. Ótimo pra comer. O meu tá ali no micro-ondas, né? Dando aquela esquentadinha. E aí fica perfeito. Ótimo. Vamos colocar então uma perguntinha de quem tá em casa? Vamos ver o que você quer saber. Bora lá. Posso fazer com espinafre ou brócolis? A pergunta é da Vivian e eu já respondo. Deve poder, né? Pode. Vai ficar ótimo. Pode. Não é? Uma misturinha boa também. Vamos provar essa receita? Vamos. Que delícia. E dá pra servir quente, que é o mais gostoso, mas também, se você fizer e colocar numa mesa, pro pessoal comer depois. Vai comendo depois. Vale também. Eu dei uma esquentadinha, assim, de uns 15 segundos, só pra ele ficar quentinho. Esse é de atum e o outro é de queijo. Eu vou experimentar os dois, sabe? Meu papel aqui é avaliar tudo que é feito. Então eu vou provar os dois. Bom. Mordidinho muito grande. Não tem problema. Muito gostoso. Peraí, um minutinho. Diga. A massa é leve. Bem levinha. E muito saborosa. E absolutamente neutra. Muito neutra, né? E assim,
Você percebe que é sem glúten? Jamais. Se alguém te falasse... Nunca, só porque você me disse. Deliciosa. E esse aqui é o de pizza. Esse é o de que nós pizza. colocamos queijo, tomate e orégano. orégano. Vou morder pequeno dessa vez, não, que o programa acaba, eu tô comendo ainda. Amei. Façam. Façam, gente. Vocês vão amar. Essa receita é incrível. Prática. Essa ideia de fazer, congelar. E depois servir só na hora que você for fazer um lanche ou receber uma visita em casa, é muito prático. Porque nós merecemos, né, ter sim um salgadinho ali pronto pro consumo, mas um salgadinho saudável. E pra lancheira de criança também achei a ideia ótima, porque é bem gostoso. Ó, arrasou. Obrigada. Chefe Paula Barreto, gostei muito desse enroladinho de pizza, enroladinho de atum. Deixar então o seu contato, o Instagram é Viver Sem Trigo. Viver Sem Trigo, receitinha aqui sem glúten pra você, e eu tenho certeza que você não vai nem sentir, porque tá demais. Obrigada, Prazer em Prazer. recebê-la.